Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal, esse sabadão abençoado. Espero que você esteja gostando das informações que a gente vai trazer aqui para vocês. Bora começar? Então vamos lá. Olha só, teve uma matéria que eu já até comentei com vocês, mas eu tive que comentar de novo. Por quê? Porque dessa vez foi a Folha de São Paulo que postou sobre a matéria. A matéria é essa aqui, que trata do Boulos. Folha Política. Boulos apaga post citando aumento de renda sob o governo Bolsonaro e vira alvo de críticas. Então é a Folha de São Paulo falando: olha, o Boulos falou de aumento de renda, só que esse aumento de renda foi no governo Bolsonaro e a turma criticou ele. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, atual pré-candidato à prefeitura de São Paulo, apagou uma publicação repercutindo o crescimento da concentração de renda de diferentes grupos sociais do país entre 2017 e 2022, período que compreende o governo Bolsonaro. A Folha não quis mostrar para vocês, mas aí o ranking dos políticos trouxe a matéria certinho, né? E eles escreveram aqui, ó: nota de agradecimento ao Guilherme Boulos oficial. Nota de agradecimento. E a matéria do Boulos é essa aqui, ó: catástrofe bolsonarista. A renda do 0,01% mais rico, apenas 15 mil pessoas, no Brasil disparou 96% entre 2017 e 2022. Já a renda mensal da imensa maioria, 95% da população, subiu apenas 33%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Isso só reforça a nossa luta contra a desigualdade social obscena no nosso país. Pois é, esse post foi deletado. O que o Boulos não quis mostrar para vocês é que aqui ele afirma que durante a gestão Paulo Guedes, na economia, a renda dos brasileiros subiu 33%, dos mais pobres. E aí, a nota de esclarecimento do ranking dos políticos diz o seguinte: agradecemos a Guilherme Boulos por reconhecer que 1. As políticas de liberdade econômica levaram ao aumento de renda da população em 33% nos últimos anos. A ideia de que a economia é um jogo de soma zero é uma mentira, pois a renda dos mais ricos subiu e elevou também a renda dos demais cidadãos. Uma pena ele ter apagado a publicação, já que ela serviria para educar seu público quanto à realidade da economia. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês. A esquerda tem uma mentira gigantesca chamada jogo de soma zero. E aí, eu quero mostrar para você o que é isso. Na ideia deles, a riqueza é como um buraco. Você cava de um lado e joga a terra do outro. Ou seja, quando um rico fica mais rico, alguém tem que empobrecer para isso. Ou seja, tem um limite, a riqueza tem um limite. E nesse limite é como se fosse um bolo. Se alguém pega mais da fatia desse bolo, o outro, consequentemente, pega menos da fatia desse bolo. Tá, a história aqui é uma grande mentira. Porque o que acontece? Esse jogo de soma zero nunca existiu e nenhum economista sério vai levar isso em consideração. Acontece é que a economia, ela não é um bolo. Ela é algo que é progressivo, ela cresce. E aí, só para você ter uma noção, pega a economia lá atrás, lá na época do povo africano, dos reis africanos antigos, pega a economia lá dos príncipes egípcios, daquela turma lá, e veja como era a riqueza naquela época. Como a população vivia naquela época, sem saneamento, sem estrutura, sem nada. Pega hoje. Se você pegar hoje, você vai ver que a riqueza cresceu exponencialmente. O cara que mora hoje numa comunidade tem um emprego razoável, que consegue viver com dignidade, tendo água quente em casa, tendo TV, internet, ele vive melhor do que um rei africano da época. Então, isso mostra que não é uma soma zero. E aí, a postagem do bolo acabou de confirmar isso. Se a população mais rica cresceu 95%, você não entende que a mais pobre teria que perder esses 95%? Não.
A população mais rica cresceu 95%. A mais pobre cresceu 33%. Não dá 100% e não deu soma zero. Então, é óbvio que essa história é uma mentira, tá? Obrigado, Boulos. Você provou pra gente que o discurso socialista é mentiroso. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Vamos lá. Vamos falar agora do Bassi, né? Do jornalista. Aconteceu uma postagem dele onde ele entrou em conflito com o Derrite. Vamos lá. Vou trazer a postagem para você ver. Luiz Bassi, jornalista, ele fez essa postagem falando da insegurança de 4 policiais que foram covardemente ofendidos por bandidos, né? Inclusive, essa moça com 30 anos foi morta, tá? Deixa eu explicar a fala aqui do Luiz Bassi. A Sabrina foi morta a tiros num assalto em Palheiros, zona sul da capital, na noite dessa quinta-feira. A policial foi morta. Em vez de chamar para si a responsabilidade da insegurança no Estado, em outubro passado, o secretário Guilherme Derrite tentou criar uma cortina de fumaça para disfarçar a incompetência da pasta. Ele chamou parte da imprensa paulista de canalha, covarde e que trabalha para o crime. Chamou mesmo. Sabe qual que é o problema disso? 90% da população concorda com isso. Eu cito muito o Bukele, tem um trecho que ele fala o seguinte: o quanto a imprensa ela vive como um verdadeiro urubu. Quanto mais caos, mais a imprensa vende, mais ela vive. Então ela quer o caos mesmo. O Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, ele só assumiu para si a responsabilidade de enfrentar o crime organizado. Enquanto o jornalistazinho de ar-condicionado, assim como eu, tô aqui no meu ar-condicionado, não tô lá pondo a cara à tapa e entrando na mira para tomar tiro, não. É fácil criticar. Eu não critico o Derrite e acho que ele está fazendo um trabalho, sabe, sensacional. Continua o Bassi. Um mês depois, o mesmo secretário, para tentar desfocar os números péssimos de sua gestão, disse que a culpa de parte da violência é da imprensa que romantiza traficante. Sim, a imprensa romantiza traficante e o cara que atira na cabeça de um policial, ele é o suspeito de atirar na cabeça do policial. O policial que atira no cara de volta é o policial bandido e corrupto truculento. É assim que vocês da imprensa tratam. Vamos ser sinceros. Agora, o inexperiente, porém bem intencionado Guilherme Derrite atribui o escândalo de 4 policiais atacados em praticamente 2 dias a saidinhas temporárias. Não. Que forma que seria saidinhas temporárias, né? O Sargento Dias também não morreu por causa das saidinhas temporárias, né? É um mal que tem que acabar. Ora, quando finalmente o digníssimo secretário fará jus ao seu cargo, assumirá seus fracassos e pedirá desculpas aos paulistas. Se o secretário acha que o fundamental para o fim da criminalidade é acabando com as saidinhas, porque o mesmo abriu mão de seu mandato como deputado federal e abandonou a briga pelo projeto em sua autoria pelo fim das saidinhas, em Brasília ele teria mais força. Com todo respeito, quem está na posição e tem o direito de comentar o assunto são os que aqui choram a morte de seus entes queridos pela frágil segurança do Estado. Nossa sincera solidariedade aos familiares. Veio aqui o o Luiz Bassi, e falou o que queria, né? Só que quem fala o que não que quer, às vezes ouve o que não quer. E o Guilherme Derrite deu a resposta. Em primeiro lugar, quem me parece inexperiente para o cargo é você, já que não procurou a informação e está espalhando fake news. Um policial morreu e continuamos em oração pela recuperação dos demais que foram covardemente atacados. Enquanto a desinformação sobre os reais problemas da segurança pública partir de comunicadores como você, será difícil sairmos do debate raso sobre o tema. Convido-o para analisar os números de nossa gestão, que estão todos publicados no site da Secretaria Pública. Ao contrário de mais essa fake news, em sua publicação, estão em queda. Lamento que tente fazer populismo com a foto da nossa policial, ao invés de respeitá-la. Pois é.
acabou falando, e eu concordo em número, gênero e grau com o Derrite. Se tem alguém que não faz pela segurança pública, é a imprensa. Se tem alguém que passa pano pro Flávio Dino, que esse sim deixou um desserviço à segurança pública, é a imprensa. E agora, vir criticar o Derrite aqui falando que ele está fazendo um mau trabalho, desculpa, meu amigo, mas você está fora da casinha e bem fora da casinha, tá? E vamos falar de política de pacificação? Bora lá. Olha só, o deputado Carlos Sampaio fez uma publicação aqui citando duas matérias sobre o modus operandi do Lula, né? E ele escreveu aqui, ó: o Lula não consegue superar o seu desejo pessoal de vingança e o seu ódio contra os opositores. Com esse tipo de declaração agressiva e descabida, o petista passa longe da pacificação prometida na campanha. A mim, nunca enganou. É o que diz o deputado Carlos Sampaio, citando duas matérias. Uma do UOL, época da campanha. Lula promete pacificar o país caso seja eleito. Depois, já no governo, Revista Oeste, o inferno os aguarda por tanta mentira que contaram, diz Lula a opositores. Só que a conversa do Lula está totalmente alinhada também com o discurso do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não se trata de pacificar e, como diz o Alexandre de Moraes, nem de apaziguar. Na decisão que o Alexandre de Moraes utilizou para mandar a busca e apreensão contra o deputado federal Carlos Jordi, ele citou Hitler na decisão. Olha só, e isso, me desculpem, não é política de pacificação. Moraes cita Hitler ao autorizar a operação contra o deputado. E aí aqui manda ler a íntegra, né, a matéria do Poder 360, todas as fontes de todas as matérias que eu trago para vocês são citadas. Ministro do Supremo Tribunal Federal diz que o Brasil não suportará a ignóbil política de apaziguamento, ao falar da tentativa do ex-primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain de dialogar com nazista um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial. O nome eu acho que se pronuncia assim mesmo, Neville Chamberlain, tá? Olha, o Alexandre de Moraes aqui compara todos aqueles que são opositores, ou seja, são do lado do bolsonarismo, como nazistas, como pessoas que não merecem ser apaziguados, que são graves, violentos, monstros truculentos e terroristas. Tá. Mas a gente está vivendo um Brasil aqui que é difícil você definir conceitos. Afinal, para o conceito da presidência, o Hamas é um grupo de resistência. A dona Hilda, com Bíblia embaixo do sovaco, para poder orar, rezar de frente aos quartéis, é uma terrorista. Então, o conceito aqui do que é certo e errado está bem deturpado. Vem cá, vamos lá. E já que a gente está falando disso, o Rodrigo Valadares, que é deputado federal, também fez uma publicação. Ele citou essa matéria aqui, ainda falando do caso Jordi: não vamos tolerar ações ditatoriais e persecutórias. E cita uma matéria do Poder 360 que diz o seguinte: deputado propõe que ações contra congressistas passem pelo Legislativo. O Rodrigo Valadares, que é do União Brasil, busca assinaturas para a PEC que obriga mandatos judiciais a serem votados pelo Legislativo. Vamos lá. Nós vamos falar sobre isso aqui. Deixa eu ler o que o Rodrigo Valadares escreveu. Em meio aos abusos do Poder Judiciário, que visam intimidar parlamentares, defendo a transparência e autonomia legislativa. Estou coletando assinaturas para uma PEC que exige a aprovação da mesa diretora para medidas judiciais contra deputados e senadores. Vamos proteger nosso mandato e fortalecer a democracia. Vamos lá. Em momentos tradicionais, eu jamais falaria que isso é uma coisa plausível. Eu falaria que isso é só corporativismo, que isso é só proteção dos deputados para garantir ainda mais a impunidade. Tenha dúvidas. Em outros momentos, eu falaria que esse é uma medida absurda. O que eles querem? Se houver uma decisão judicial contra um deputado, primeiro vai passar pela Câmara, que vai definir se deixa acontecer ou não.
Se bem que inconstitucional não é. A própria Constituição já dá uma ala interpretativa sobre isso. Mas assim, dado o momento atual, que a gente vê as medidas assim, sabe, um certo desrespeito por alas, principalmente do Planalto, contra o legislativo, eu falo que essa é uma medida hoje, no mínimo, razoável de se discutir. No mínimo razoável. Tá? Então, dada a excepcionalidade da situação jurídica em que vivemos hoje. Certo? Vamos lá, por fim, mas não menos importante, eu falei que eu não ia estender muitos vídeos, mas eu quero fazer aqui uma espécie de uma enquete com vocês, seguindo aqui o Felipe Dávila, do Partido Novo, tá? O Tribunal de Contas da União prevê o estouro de 55 bilhões na meta fiscal e sugere que o governo limite despesas. Então vamos resumir isso aqui para vocês. O Haddad falou que já tem déficit zero e apresentou um orçamento dizendo, olha, aqui nós vamos ganhar e gastar o mesmo tanto. O Tribunal de Contas da União falou, nananina não. Isso aqui que você apresentou, essas contas estão todas erradas. Nós vamos gastar 55 bilhões a mais, você não vai conseguir arrecadar isso aqui. Então você está fazendo uma pedalada fiscal. E cuidado, isso pode dar impeachment, viu? Foi o recado do Tribunal de Contas da União para o Haddad, para o Lula e para Simone Tebet. E aí, eis que o Felipe Dávila pergunta: diante disso, o que você acha que o governo fez? Depois da decisão do TCU. Entendeu a gravidade da situação e começou a cortar gastos para equilibrar as contas públicas e não aumentar impostos? Ou fingiu que nada aconteceu e contestou os apontamentos do Tribunal de Contas da União? Pois é, se você falou A2, acertou. A Simone Tebet acaba de rebater o relatório feito pelo TCU e disse que o orçamento é plausível e razoável. E que toda a equipe técnica do TCU está errada. Quem sabe de tudo é o Haddad e a Simone Tebet. Pois é. Vamos falar o quê, né? Temos que fingir que a gente acredita que isso é plausível, né? Mas é a realidade dos fatos, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. A gente volta com o próximo editorial. Uma bomba que pode estar acontecendo aí. Eu só estou averiguando mais informações, mas a gente vai falar da questão do padre Júlio Lancelotti e uma acusação que foi feita contra ele. Nós vamos discutir isso aí, tá? A plausibilidade disso ou não, mas provavelmente no próximo editorial, das 9 horas. Vejo vocês mais tarde. Grande abraço.